Ela gostaria de saber, né, se existe algum traço de hereditariedade para o suicídio. Se não, é apenas coincidência, vários casos na mesma família? Perguntou a Maria Neuza, Sim. que viveu essa realidade como mãe, né? Sim, sim, muito dolorido, né? Maria Neuza. Então, Maria Neuza, na verdade, não, né? A gente não considera uma hereditariedade. O ponto principal que a gente coloca é realmente que, se isso é trago na família, isso vira uma hipótese para a pessoa muito maior do que alguém que não teve o convívio de perder alguém dessa maneira. Então, se eu já vejo que outras pessoas tiveram essa ideia como uma saída, isso entra, podemos dizer assim, no meu repertório de possibilidades de coisas que eu posso fazer, diferente de alguém que está em outra família que ninguém cometeu suicídio. Então, o ponto principal é esse, não é uma coincidência, e sim uma ideia, uma possibilidade que fica ali como possível e verdadeira de acontecer por conhecer alguém que já fez isso, né? Então, um ponto de comum é esse, né? Não herança. Quando a gente vai falar, por exemplo, de depressão ou de algumas outras doenças psicológicas, de alguns transtornos psicológicos, sim, tem uma possibilidade daquela pessoa ter uma depressão muito mais do que outras que não tem ninguém na família que tem. Então, nesse caso, sim, a gente coloca uma herança genética. Agora, em relação ao suicídio, a pessoa decidir ter esse comportamento, não. Aí é muito mais de ter essa possibilidade de ser uma solução colocada ali entre outros membros da família. Vamos lá para Ipatinga, Minas Gerais, a nossa querida Margarete Martins Andrade dos Santos. Boa noite, Margarete. Muito obrigado por estar conosco e participando, viu? Doutora Bruna, eu pensava que suicídio era um ato de covardia, né? Então, eu julgava a pessoa covarde, da pessoa de tirar a própria vida. Mas agora eu entendo que a pessoa precisa muito de tratamento. Tem cura a vontade de suicidar, pode passar esse desejo, pode ser uma onda negativa que a pessoa, puxa, pensou, mas tem cura uma vez que começa esse processo, é inevitável que chegue a essa reta final. É a Margarete Martins, doutora. Ótima pergunta, Margarete. Na verdade, sim, tem. É claro que o suicídio a gente coloca aí como um comportamento de tentativa de solução, não como a doença, né? Então, a gente vai precisar aí, adentro o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes, investigar qual é a doença por detrás dessa ideia, dessa ideação. E aí vamos tratar a doença, né? E aí, com o processo terapêutico, iremos identificar essa doença, entender melhor o porquê que para essa pessoa essa ideia é tão necessária ou tão forte, essa dor é tão insuportável. E essa sua fala eu já escutei muitas vezes, a pessoa é fraca demais e por isso tira a vida. Na verdade, não, né? Na verdade, a pessoa, ela não vê solução, né? E muitas vezes é uma pessoa, a gente tem até um estudo dentro da psicologia que se chama suicidologia, que é todo o que tem por trás, toda a teoria por trás. Como é que é o nome? Da suicidologia, é o estudo por trás do suicídio, né? Suicidologia. Isso mesmo. Em que a gente vai entender o porquê que a pessoa tentou se matar daquela maneira, de outra, como foi todo esse processo, né? Ninguém, como o padre falou, ninguém acorda um dia e fala, vou me matar. Então, tem todo um processo que vai acontecendo por trás. E a pessoa, realmente, ela chega no limite dela. Então, é uma pessoa que lutou muito, muito, muito antes e não simplesmente quis fazer isso, né? Então, que bom que você já compreendeu isso. Espero que mais pessoas compreendam que não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. E também o quanto isso tem tratamento, o quanto é importante procurar ajuda. Existem muitos psicólogos, como eu, tenho atendimento que tem valores sociais, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição financeira de procurar, às vezes, um profissional. E a rede nossa pública, infelizmente, tem uma fila muito grande, né? Pelo menos aqui na cidade que eu conheço, como essa estrutura. Então, existem muitos profissionais que fazem valor social, né, ou que atendem em algumas paróquias, em alguns movimentos. Médicos também, inclusive, que fazem esse auxílio. E também algumas organizações. Eu queria até citar aqui, nem falei antes, mas existe uma em São Paulo, inclusive, que chama Vitaleri. Vitaleri. Depois, se quiser, eu mando depois por favor, o site e tudo mais. Equipe, depois vocês pesquisam aí para a gente colocar também Vitaleri. Isso. Né? Eles fazem um trabalho exatamente com pessoas que tiveram tentativas de suicídio
então com pessoas que estão vivendo esse momento, então eles fazem esse grupo terapêutico, isso acontece em São Paulo, e também com pais e familiares que tiveram a perda de alguém para o suicídio. E é um trabalho muito incrível, muito responsável, né? E que o foco deles é exatamente esse. E é bem interessante, até porque em um dos movimentos que eles fazem, que é acho que foi uma das melhores sacadas que eu já vi nesse sentido, porque eles fazem um grupo terapêutico com os pais e eles pedem para os adolescentes, os que ainda, né, têm pais ali, irem no grupo e ficarem escutando os pais falarem sobre a dor deles, de como foi difícil viver a perda de um filho. E como isso ajuda no processo, né? Porque para a pessoa, um dos pontos que faz com que ela não queira, que ela repense essa ideia, é ver o quanto a vida dela vale a pena e as pessoas que estão em volta, o quanto elas são importantes, elas vão sofrer por elas irem embora. Então, esse movimento é muito importante, por isso a gente fala sempre do apoio, da empatia, porque se a pessoa percebe que ela tem alguém que ela pode contar, que pode auxiliá-la, tenha certeza que você provavelmente vai ser um grande fator para que ela repense essa ideia. Mas é muito interessante isso que você comentou e a Margarete perguntou, porque do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista religioso, hoje não, graças a Deus, mas a gente não pode julgar também porque era a compreensão. Ou seja, uma pessoa, eu estou falando da igreja, hein? Uma igreja, ou seja, uma pessoa assim que, por exemplo, ela tirava a própria vida, ela não tinha uma missa de corpo presente, não tinha um funeral, assim, porque já era julgada, a pessoa tirou a própria vida, atentou contra a vida, já está no inferno, já era esse conceito, né? Então, era um conceito religioso muito pesado. Graças a Deus, vários documentos da igreja mostrando que não, ou seja, tem que entender a pessoa, as razões, os porquês, enfim, antes de condenar. E colocar tudo isso, esse ato, no grande mar da misericórdia de Deus. Hoje que é isso que a igreja orienta, e colocar tudo isso no grande mar da misericórdia de Deus, para que levou essa pessoa a tomar essa atitude. Enfim, então, nada de colocar ninguém no inferno. Quem somos nós? A gente tem que fazer tudo para a gente se defender e ir para lá, né? Então, muito menos jogar Tanto e colocar pessoas. Antigamente tem poucos números, né, em relação a isso, por conta disso, porque tinha uma vergonha tão grande dos familiares que eram julgados por todos, né? E aí muitos até mesmo pagavam e pediam para os legistas colocar outras causas de mortes, né? Para que a pessoa pudesse ter um enterro digno e tudo mais, e pela própria vergonha que a família sentia, né? Nesse sentido, Bruna, você tocou um tema importantíssimo, porque assim, aí de repente naquele ato assim, vem a dor de um pai, a dor da mãe e aquela pergunta, onde foi que eu errei? E aí o julgamento, ou seja, o próprio pai, a própria mãe que começa a entrar nesse processo autodestrutivo de, poxa, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Como eu não percebi, né? Sim. E aí? Eu acho que um ponto importante, né, é a gente perceber que não existem pais perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas. Então, muitas vezes no momento em que a gente está vivendo, a gente muitas vezes não consegue perceber esses sinais, a gente não consegue perceber esse movimento que a pessoa está apresentando. Então, o se jogar uma culpa sobre si, na verdade, vai fazer exatamente o contrário que a gente gostaria, né, pensando na pessoa. Porque jogar essa culpa sobre si vai fazer com que você provavelmente entre num processo de autodestruição, que é exatamente o que a pessoa que se matou fez. Então, se a gente reconhece aquilo como ruim, como a gente precisa ter esse outro olhar, né? Exato. E entender que você não é perfeito, como eu não sou, como ninguém é. Então, essa ideia, essa utopia, né, dos pais de serem perfeitos, de darem conta de tudo, de conseguirem fazer todas as coisas, não é possível. Muitas vezes, a gente realmente vai falhar. Infelizmente faz parte.